E aí, tudo bem? Portes Trader aqui. Então, olha só, vamos começar aqui com o nosso curso 20 vezes Gains, curso grátis que eu estou trazendo aqui para você melhorar os seus resultados aí no mercado. Esses dias eu enviei um e-mail para os leitores do meu site, né? Todo mundo sabe que o meu site portstrader.com.br tem milhares de leitores todos os dias que acessam para acompanhar o que eu estou fazendo. E esses dias eu enviei um e-mail para todos os leitores era bem simples, 2 perguntas que poderiam mudar a sua vida como trader, né? O e-mail dizia isso, falei, me envia 2 perguntas que eu vou responder aqui para você e elas têm que ser realmente coisas importantes para o seu desenvolvimento como trader. Então eu enviei para todo mundo esse e-mail. O que eu não esperava é que no dia seguinte eu acordasse e tivesse 638 perguntas para mim responder. Então eu pensei, putz, e agora, como é que eu vou responder essa galera toda? Mas ainda bem que ao passar por todas as perguntas e ler o que o pessoal realmente estava procurando por respostas e por formas de melhorar o desempenho no mercado, eu percebi que o grande problema dos traders é a falta de uma direção certa em busca dos resultados. Esse é o grande problema de qualquer pessoa que vem para o mercado para tentar ganhar dinheiro aqui com a bolsa de valores como trader, day trader ou swing trader, né? Parece que falta um manual de instruções, algo que a pessoa possa pegar do zero e ir até ao objetivo que ela está buscando de forma clara, fácil e simples de seguir, né? Não é como você, por exemplo, quando compra um armário, que você recebe um manual de instruções, você vai lá, segue todo aquele manual e no final você consegue montar o armário perfeitamente e deixar ele pronto para uso, né? Diferente quando você vem para o mercado, né? Não tem um manual que possa, até o momento, que possa mostrar para você como que isso deve ser feito. Então, para responder as perguntas principais, eu percebi que muitas delas estavam em torno da simplicidade, né? Como que eu posso deixar o meu trabalho mais simples, como é que eu posso simplificar as minhas decisões no mercado, deixar toda a visão, todas as análises de forma mais simples para que eu possa realmente operar os melhores trades, ter operações que deem uma probabilidade de acerto maior e que deixe as coisas mais fáceis, que não seja maçante e estressante o dia a dia como trader. Outra coisa, um tema muito comum que me perguntaram nas perguntas que me enviaram é a estratégia. Obviamente, né, que a partir do momento que você tem a simplicidade, você também precisa ter um plano, uma estratégia específica para seguir para que você possa ter resultados contínuos e de forma que possa gerar o lucro que você está procurando no mercado. E um terceiro tema que me perguntaram bastante é consistência. Porte, como é que eu faço para ter consistência no mercado? Quanto tempo leva para eu começar a ganhar dinheiro nisso daqui? Quanto tempo mais eu ter que estudar? Então, esses 3 temas, simplicidade, estratégia e consistência, são o que mais foi perguntado. Então eu decidi fazer aqui o 20 vezes Gains. Você vai perceber ali em cima que são 4 vídeos e cada um deles vai estar explicando aqui cada uma dessas questões e resolvendo aqui, solucionando esses problemas principais. Então nós vamos resolver cada um deles aqui no 20 vezes Gains. No final desse curso grátis você vai saber como simplificar, planejar e ter consistência nos seus resultados como trader. Porque é como eu falei antes, se a gente tivesse um manual específico com instruções que a pessoa pudesse seguir do início ao fim, tudo ficaria mais fácil, como se você estivesse montando um armário ou qualquer coisa que venha com um manual específico de instruções. Então vamos começar aqui como simplificar as decisões de trades, né? Esse que é um dos grandes objetivos de cada um, deixar as coisas mais simples, mais leves, mais diretas na hora de tomar decisões, de forma mais, em poucas palavras, como tornar, né, as suas análises mais fáceis de serem feitas e os seus trades ficarem mais claros para você poder entrar com mais segurança e sem ter que quebrar a cabeça para saber se aquele é o momento certo de comprar ou vender, né? Então quando você olha para o gráfico e se prepara para abrir uma operação, isso não pode ser uma dor de cabeça, porque quanto mais você começa a se estressar, quanto mais informação você começa a assimilar, né, mais dor de cabeça começa a dar e você começa a ficar estressado naquele dia e obviamente isso não é bom para os seus resultados e muito menos na sua tomada de decisões. Por isso que as coisas têm que ser simples e elas só são simples quando você começa a ver com mais clareza o que você está observando naquele momento do gráfico. Então a configuração da sua ferramenta de trabalho é a base de tudo, né? É como se você estivesse olhando, por exemplo, um cara que lá no início, no século passado, vai montar o primeiro carro.
né? Você pensa, putz, o cara tem que fazer um super maquinário, são várias coisas, né? Então foi tudo simplificado, e hoje simplesmente você aperta um botão e as máquinas lá fazem, né? Os robôs fazem o carro por você. Então sempre simplificar é um processo que deve sempre ser procurado pela pessoa, pelo profissional, pelo trader e em qualquer profissão que a pessoa esteja fazendo. Então, qual que é a sua ferramenta de trabalho quando você está operando dia a dia como trader? É o gráfico, certo? Então, o gráfico é a forma principal, é a sua principal ferramenta de trabalho que você precisa simplificar. Então, no dia a dia de trader, a gente tem várias opções de gráfico, que no caso são os tempos gráficos, né? A gente tem 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, né? 1 hora, diário e etc. Como que você começa a usar essa ferramenta de uma forma mais simples? Eu vou mostrar aqui os exemplos para você. E, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto, que no mini índice a gente percebe que a gente tem várias oscilações, vários momentos que a ponta compradora começa a mostrar força, até que chega lá e todo mundo pensa que vai romper aquele topo ali e continuar subindo. Na verdade, desce com tudo, desce lá embaixo. Aqui a gente tem mais força compradora, será que a gente vai continuar subindo? Aqui também, será que vai continuar subindo agora? Aí a gente desce aqui, bom, será que a gente vai romper esse fundo? Será que a gente vai continuar descendo? Aí a gente sobe. Então, quando você começa a analisar aqui, por exemplo, o gráfico de 1 minuto do índice, a gente percebe que tem muita informação, né? Então, quando você começa a pensar em simplificar as coisas do seu dia a dia, simplificar a sua tomada de decisão em trades, quanto menos informação você tiver, melhor. Ou seja, quanto mais conciso e simplificado e o que realmente importa tiver na sua frente, mais fácil de tomar decisão e vai ser menos cansativo, vai ser uma carga de trabalho menor para você e a dor de cabeça vai ser bem menor, porque você vai ter mais simplicidade na hora de tomar decisão. Então, por exemplo, uma dica, troca do gráfico de 1 minuto que muitos traders acabam operando, né? A não ser que você esteja realmente procurando alguma coisa como scalper ou nesse estilo, troca do gráfico de 1 minuto para o gráfico de 5 minutos. Olha a diferença que faz. Né? A gente, por exemplo, quando estivesse vendo isso daqui tudo, olha aqui os candles da ponta compradora. De forma alguma a gente estaria pensando em comprar isso daqui para continuar subindo, né? A gente percebe que a ponta vendedora vem atacando com bastante força e os compradores com candles mínimos aqui, vergonhosos, né? Aqui todas as vezes que eles colocam, eles tomam uma paulada da ponta vendedora. Então, gráfico de 5 minutos. Se você é day trader, joga para o gráfico de 5 minutos e começa a tomar suas decisões nesse tempo gráfico, porque ele simplifica, ele deixa as coisas mais fáceis, ele limpa aquela informação desnecessária do gráfico, né? Às vezes, como estava naquele gráfico anterior ali do 1 minuto, a gente pensou, será que vai subir aqui? Será que vai romper aqui? Será que agora a gente vai continuar subindo aí para esse topo? Não, então vamos continuar descendo. Bom, agora estamos bastante força, será que a gente vai romper a mínima? Não, a gente começa a subir. Então, quanto mais informação você tiver, obviamente, mais chances de tomar uma decisão errada você vai ter. Então, quando você simplifica, você tem pouca informação para assimilar e você tem mais tempo para pensar se aquela tomada de decisão vai realmente ir ao encontro do que você está procurando naquele exato momento do mercado. Obviamente que a gente só estaria pensando em venda, né? Desde o início, lá de cima, a gente só pensa em decisão compradora e bastante força vendedora. Eu quero vender esse mercado, eu não vou querer pensar em comprar. Então, a dica aqui essencial para você simplificar a tomada de decisão, se você é day trader, joga para o gráfico de 5 minutos. Né? Eu opero o gráfico de 1 minuto, mas eu já estou operando há muito tempo, né? Eu estou mais de 5 anos aqui no mercado, né? Mais de meia década. Então, eu tenho mais familiaridade com 1 minuto, porque eu também gosto de operar scalper. Né, quando é gráfico de 5 minutos, essas são operações maiores, né, operações de, por exemplo, no índice aí a gente coloca acima de 200, 300 pontos no bolso quando a gente opera 5 minutos. Então, 1 minuto é aquele tipo de trade que traz 50, 100 pontos rapidinho, mas também tem que ser mais bem pensado e seguindo estratégias específicas. Mas quando você está começando, ou quando você ainda já está, de repente, um trader intermediário que não pegou aquela consistência que você está procurando ainda, sempre joga para o tempo gráfico 5 minutos para diminuir aquela quantidade de informação e você ter mais tempo para pensar e refletir, e sem falar que também os 5 minutos vai ser mais direcional, né? Mas vai dar mais a direção que o gráfico está dando naquele momento para você poder tomar decisão em direção ao movimento mais forte do mercado. Então, por exemplo, aqui a gente percebe 1 minuto de novo,
né? 1 minuto aqui, a gente tem muito pullback nos gráficos de 1 minuto também, né? Então, como eu falei, você precisa simplificar a sua ferramenta de trabalho. E como trader, a sua ferramenta de trabalho, obviamente, vai ser um gráfico. Então, quanto mais informação você tiver no gráfico, mais chances de tomar uma decisão errada você vai ter. Bom, será que aqui a gente vai estar rompendo aqui o triângulo descendente e vão começar a subir? Pelo jeito não, né? Mas no gráfico M1 a gente estaria comprando aqui um triângulo descendente para continuar um movimento de alta. A gente percebe que depois a ponta vendedora massacrou e a gente começou a descer direto com pullbacks para o lado comprador, sempre sendo massacrado pela ponta vendedora. Então, quanto mais informação você tiver tomando, mais informação você tiver na sua frente, obviamente mais decisões com probabilidade errada você vai tomar. Né? Então, é extremamente importante você cuidar da sua ferramenta que você está trabalhando. Por exemplo, aqui, gráfico de 5 minutos, a gente percebe que a gente está descendo. Eu não vou querer comprar isso daqui. Você compraria isso aqui? Claro que não. A gente está descendo. Como é que eu vou contra essa força que o mercado está me mostrando? Né? Tá simples de ver. Esse é o grande objetivo. Tá simples de ver que o mercado está descendo. Então, a partir daí, eu vou querer procurar alguma operação de venda. Então, com esse tipo de análise e abordagem do mercado, você começa realmente a simplificar a sua tomada de decisão durante o dia e os seus trades começam a ficar mais fáceis e mais rápidos. Outra coisa, além de ajustar o tempo gráfico e diminuir a quantidade de informação desnecessária, que é o que eu mostrei como é que você faz agora, você também pode focar no seu trabalho nos momentos do dia que oferecem as melhores oportunidades. Você, como trader, é você que controla o seu tempo do mercado. É você que controla quando que você começa e é você que controla o momento que você vai sair e fechar o home broker e parar de operar naquele dia. Você é o seu chefe. Então não há por que você trabalhar mais do que uma pessoa que trabalha com carteira assinada, né? Ou ficar no momento do mercado que não tem nada para fazer e você realmente está ali só perdendo tempo. Então sempre otimização ajuda na hora de você simplificar, né? Normalmente o dia fica dividido aí em 3 etapas. A gente tem a abertura, meio-dia e fechamento. Simples. A gente tem esses 3 momentos do dia e cada um deles traz uma movimentação diferente e, obviamente, os resultados e formas de operar em cada um deles são diferentes. Essa foi uma grande pergunta que me fizeram várias vezes. Qual momento do dia que é melhor de operar? Qual momento do dia que os trades têm mais consistência de resultados? Né? Então, sabendo que o dia se divide em 3 partes, início, meio e fim, você começa a otimizar a sua tomada de decisão, ou seja, você começa a simplificar as coisas. Né? Então, aqui no caso, 3 vezes, aqui a parte do mercado, 3 etapas que o mercado tem. O início vai ser, obviamente, a abertura. Né? Aquela abertura é o momento do dia que a gente tem uma maior oscilação, que a gente tem mais chances de uma pontuação maior nos trades. Depois disso a gente tem o meio do dia, que é aquele momento que a gente começa a pensar, bom, a gente teve toda essa subida aqui, será que a gente vai continuar subindo? É aquele momento que tem grandes chances de dar uma consolidada, né? Quem opera principalmente depois do meio-dia, ali até umas 3 horas, né? Que a abertura ficaria se você opera aqui a Bovespa das 9 até umas 12 horas, né? O momento da abertura é aquele momento que tem mais volatilidade, que é o momento que todo mundo está de olho no mercado, todo mundo está empolgado, né, para começar mais um dia. E aquele fechamento, que é o final do mercado, normalmente é um pouco mais direcional, dando uma ideia do que pode acontecer no próximo dia. Né? Principalmente quem comprou lá naquela abertura e viu que no meio do caminho, né, na metade, no meio do dia, não aconteceu nada demais, consolidou geral. O fechamento normalmente é aquele momento do dia que começa a ter mais pessoas zerando as posições. Então a gente tem um movimento que muitas vezes acaba sendo uma queda, né, no final do dia, ou quem sabe um momento que começa a se empolgar o mercado e começa a subir para o dia seguinte, de repente já no dia seguinte abrir gap de alta lá em cima. Então, das 3 formas, das 3 etapas do dia que são divididas o dia no day trader, eu diria que a abertura é a melhor para você operar. Né, simplificando, foca na abertura que você vai ter grandes chances de maximizar os seus ganhos, e o fechamento também é um momento que normalmente a gente tem uma certa definição, né, de zeramento de posições. Então seriam os 2 horários para mim que seriam melhores para mim operar. A direção também pode ser definida logo na abertura. A gente pode usar a informação daquela abertura do mercado para poder tomar ter uma análise melhor com relação à direção que o mercado vai ter naquele momento. Né? Então,
você obviamente vai estar operando, focando na abertura, se esse for o caso, e você já vai ter uma ideia da direção que aquela abertura vai ter. Então, no caso, como é que você faz isso para simplificar as coisas? Você vai ver que o mercado fechou aqui embaixo e no dia seguinte abriu um gap de alta, né? Então, a gente sabe que, teoricamente, a ponta compradora está com força aqui nessa abertura de mercado, porque o mercado abre aqui, né? O mercado abre aqui e já está verde no dia, né? Já tá dando lá a televisão, já está mostrando que a Bolsa de Valores hoje está em alta. Não, recém abriu o mercado no gap de alta, não aconteceu nada ainda. Então, teoricamente, a ponta compradora já está com uma certa força. Mas a partir do momento que ela não confirmar a força e começar a fraquejar aqui na continuidade de alta, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas para o lado comprador e a gente tem uma grande definição de movimento que muitas vezes é bem agudo e forte para o lado vendedor. Então, aqui no caso, esse exemplo, a gente abre em gap de alta, nenhuma continuidade de alta para o lado comprador, né? Fraqueza total, sem falar também que formou um OCO, que é um dos padrões de price action mais usados aí e tal. Então, a gente vê fraqueza compradora no gap de alta que eles deveriam estar dominando. Então, a partir daí, a gente percebe uma queda bem fácil de perceber, né? E bem simples de perceber aqui também. A direção sendo então definida logo na abertura do mercado. Abriu um gap de alta, não segurou, fraquejou, a gente tem grande chance de descer e isso você começa a simplificar mais a sua tipo de análise em saber que os primeiros candles, apesar de estar na abertura, eles podem dar uma grande dica e análise para o que vai acontecer no restante do dia. Né? Aqui mais um exemplo, abrindo aqui novamente um gap de alta, lá a gente abre aqui, tem um primeiro candle positivo, comprador, mas depois disso nenhuma continuidade compradora e a partir daí a gente vê uma descida mais acentuada. Então, novamente, a direção do dia sendo definida logo na abertura pela fraqueza de continuidade. Se você opera ativos que abrem gap, você sempre tem que usar essa informação da abertura do mercado ao seu favor. Você sempre tem que usar isso para sua vantagem, né? Sempre simplificando e vendo. Bom, eu já estou no tempo gráfico maior, no M5, eu sei que vou ter menos informação e menos sinal falso para mim. E a partir disso, a partir do momento que o meu sinal aqui fraquejar de alta, eu sei que a direção pode ser de queda de uma forma mais acentuada. Sem falar que também que a gente teve uma resistência lá em cima, que bateu direto lá e depois começou a descer direto. Né? É simples quando você tem esse objetivo de realmente vir para o mercado e simplificar as coisas. Eu sei que muitos traders, quando recém estão começando, ou até mesmo quando ainda estão ali com uma certa experiência, mas ainda não alcançaram aquela consistência, né? Quando você vai na internet procurar sobre mercado, sobre bolsa de valores, você vai se deparar com 1 milhão de informações. Né? Mas a verdade é que, como eu falei no início, quando você pega um armário para montar e você pega um manual, não existe 1 milhão de formas de você montar aquele armário. Existe a instrução daquele manual e se você seguir ela, as coisas ficam claras e simples e no final você vai conquistar o seu objetivo, que é ter um armário montado. Então aqui da mesma forma, simplifica que os resultados aparecem e começam a ficar mais fáceis de serem observados. Então aqui simplificando as decisões nas tomadas, nas realizações de trades. Técnica número 1, mude o tempo gráfico para eliminar aquela informação extra e desnecessária que o tempo gráfico está dando para você. Você não precisa saber aquele tanto de informação. Elimina e tem uma tomada de decisão mais efetiva com base no tempo gráfico, na sua ferramenta principal de trabalho. E técnica número 2, defina a sua hora de trabalho. Qual hora do dia que você vai querer trabalhar, sabendo que cada uma delas oferecem oportunidades diferentes. É a abertura, que vai ser um pouco mais volátil e você vai ter uma pontuação maior. É o meio do mercado, né, o meio-dia, quando você vai ter provavelmente o mercado em consolidação, ou é o fechamento do mercado, que é aquele momento que todo mundo está saindo e fechando o home broker. Qual desses 3 horários é o melhor para você, com base no que você está vendo no seu ativo? Simplifica, você não precisa ficar o dia inteiro no mercado, até porque você é o seu chefe e você tem sempre que otimizar o seu tempo aqui no mercado, sempre procurando estar ativo nos momentos que ofereçam melhores oportunidades para o seu capital e sempre em busca do seu objetivo principal aqui no mercado, que é vencer e ter consistência e ganhar dinheiro. Então olha só, coloca isso tudo em prática que você vai ver que os resultados vão começar a aparecer nos seus investimentos e nas suas operações, aí seja elas no day trade ou no swing trade. Agora eu quero te mostrar uma coisa que vai aumentar ainda mais os seus resultados e os seus retornos financeiros com a Bolsa de Valores. É o manual
do trader. O manual do trader é exatamente o que o nome sugere, é um manual para você saber operar da forma mais fácil e lucrativa qualquer mercado e qualquer ativo. Quando você adquire todo o conhecimento que o manual oferece para você, você pode ser considerado um trader profissional com todos os conhecimentos, estratégias e métodos que fazem você olhar para qualquer ativo e qualquer gráfico e saber exatamente o momento certo de abrir a sua operação. Então, além disso, no manual do trader você vai aprender a identificar o seu ponto de entrada de forma simples e prática, usando técnicas que geram resultados no day trade e no swing trade também. É muito importante isso que você vai aprender no manual do trader e você vai ver tudo em detalhes aqui dentro desse manual de instruções para você vir para o mercado e realmente operar da forma certa e da forma mais lucrativa possível. Outra coisa que você também vai aprender em detalhes aqui no manual do trader é saber analisar o gráfico como os profissionais analisam. Um trader profissional nunca vem aqui para o mercado no achismo, para tentar adivinhar para onde que o mercado vai ir, para tentar usar um indicador ou alguma coisa que vá dizer o que vai acontecer. Não, a gente vem para o mercado com base em estratégia, a gente identifica o nosso ponto de entrada da forma mais simples possível. Quando a gente tem a estratégia, a gente só vem e executa ela. Então no manual do trader você vai ver a estratégia que mostra para você como identificar o seu ponto de entrada. Você vai ver também como identificar pontos de força e reversões do mercado. Isso é extremamente importante para que você possa acrescentar essa informação na sua operação para que ela possa ter a maior chance de acerto possível com base em impulsão, força e exaustão do mercado, para que isso realmente maximize o seu ganho e as suas chances de acerto aqui como trader. Você vai ver a leitura de candle profissional, todo o manual do trader é baseado em leitura de candle e leitura de mercado para que você realmente olhe para o ativo, olhe para o gráfico, independente do horário do dia ou do ativo que você estiver olhando, e você saiba para que lado que a gente está indo e que você possa abrir um trade no momento certo a favor dessa movimentação do mercado para que você possa atingir o seu alvo de forma mais fácil. Tudo em detalhes e dezenas de exemplos para que você possa realmente memorizar e gravar e aprender tudo isso que você vai ver aqui no manual do trader. Tudo em detalhes para que você realmente possa entender como o mercado funciona e possa gerar resultado com base nisso. Funciona em Forex, funciona em Bovespa, funciona no mercado americano. Você vai encontrar muito exemplo prático de como colocar isso em prática aqui dentro do manual do trader. E agora que vem a melhor parte, o manual do trader está à vista por apenas R$ 374. Esse investimento aqui é simplesmente simbólico comparado com o retorno financeiro que você pode ter e toda a tranquilidade que você vai ter quando começar a usar as estratégias do manual do trader em todas as suas operações. Você também pode fazer esse valor parcelado em 12 vezes de R$ 37,55. Isso dá simplesmente R$ 1,25 por dia. Isso daqui é mais barato que um pão de queijo ou um cafezinho da padaria. Sinceramente, R$ 1,25 por dia para você pegar todo o conhecimento e métodos para ter retornos nos seus trades, ter mais tranquilidade e mais consistência, simplesmente fantástico. E o manual oferece isso tudo para você. Então olha só, se você quer mais tranquilidade para operar qualquer ativo e qualquer mercado com o conhecimento certo, se você quer conhecimento profissional para lucrar de forma consistente nas suas operações no day trade, no swing trade, se você quer mais métodos eficazes e estratégias extremamente lucrativas para day trade e para o swing trade, e se você quer retornos para todas as suas operações que você coloca o seu investimento aqui no mercado, o manual do trader oferece isso tudo e muito mais. Então olha só, garante agora a sua vaga aqui no manual do trader. Ele é um e-book de praticamente 300 páginas que mostra exatamente todos os mínimos detalhes do que você precisa para atingir altos resultados de uma forma super simples e prática, com métodos e estratégias e técnicas extremamente profissionais usadas pelos maiores traders do mundo. Então olha só, clica abaixo agora e garante o seu manual do trader para finalmente começar a operar como um trader profissional e tendo a tranquilidade dos maiores traders do mundo. Clica abaixo e vamos que vamos.